Parece. Boa tarde. É com muita alegria que nós damos sequência hoje à nossa Semana Espírita, encerrando, então, essa semana maravilhosa de aprendizado em torno das personalidades do Evangelho. Hoje, uma palestra sobre João de Tarso, com o nosso convidado Luiz Sérgio Panota. E para que a gente possa dar início, então, ao estudo de hoje, nós vamos fazer uma prece, na verdade, uma oração retirada do livro Paulo Estevam, psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. E eu peço que vocês acompanhem comigo, mentalmente, essa oração dita por Abigail. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, os prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos o vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Possamos, assim, agradecer imensamente a Deus, esse bendito Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, conhecendo um pouco mais sobre a vida luminosa deste teu apóstolo, que vem até os dias de hoje trazendo esclarecimento e consolação ao mundo. E possamos, ao unir nestes ensinamentos, as diretrizes para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Nós, então, chamamos Luiz Sérgio. Boa noite. Bem, gente, falar sobre o apóstolo Paulo, né, não é nada fácil. E eu vou ter que repetir aqui o que o Emmanuel disse no livro Paulo Estevam, no seu prefácio. Ele diz o seguinte: não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo do Gentile, apóstolo Paulo. É justo, pois, esperemos a interrogativa.
Porque mais um livro, mais uma palestra, sobre Paulo de Tarso. Ele diz o seguinte: homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida. Quanto à primeira hipótese, pensem bem nisso. Uma pessoa desse nível, de repente, tem uma epifania. O que é isso? Ele persegue cristãos, ele encarcera cristãos, foi responsável pela morte de Estevão, e de repente esse mesmo perseguidor, no caminho da perseguição para Damasco, indo atrás de cristãos, ele literalmente cai do cavalo. E ele tem a visão epifânica de Jesus. Mas não foi só a visão, não, né, gente? Não foi só a visão. Foi também o quê? Vamos dizer assim, uma experiência sentimental com Jesus Cristo. Os teólogos falam muito sobre isso, né? Ele, ele simplesmente teve uma experiência daquelas que muitos de nós hoje gostaríamos de ter, porque a vida está tão material, não é mesmo? As nossas próprias casas espíritas têm dificuldade de fornecer isso, essa experiência, devido às circunstâncias que nós vivemos. Eu estou falando aqui, gente, apesar de eu parecer ser garotinho, mas eu já vivi, né? Antigamente, minha mãe, quando eu tinha 5 anos, minha primeira reunião mediúnica foi aos 5 anos de idade. Então já tem mais de 10 anos isso. E os centros espíritas eles eram carregados de uma espiritualidade muito presente. Teve problema isso? Teve. Essa mediunidade que era tão difundida nos centros espíritas era pouco orientada, ela era pouco estudada, e com isso muitos erros foram cometidos, naturalmente. E os centros espíritas foram para um movimento pendular. Eu mesmo fui responsável por isso. Palestra, 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 mesmo porque as coisas mudaram de tal ponto que a mediunidade não pôde ser tratada mais como ela era tratada antigamente. Antigamente, isso daqui, gente, era uma reunião pública, vários médiums, e a coisa acontecia, né? Centro lotado, que você falou que vai botar um médium aqui recebendo espírito do povo, né? A galera vinha, mas erros eram cometidos, muitas vezes erros delicados, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque Paulo, quando ele se converteu, presta atenção, o livro Paulo e Estevão está cheio dessas lições espetaculares para quem quer que lide com a igreja. O que é igreja no sentido grego da palavra? Grupo. Lidou com um grupo, gente, leia o Paulo e Estevão. Eu conheci várias pessoas da igreja romana. Não estou falando aqui da irmã Aila, não, gente. Todo mundo sabe que eu conheço ela. E uma vez eu estava lá em Pedro Leopoldo, e chegaram 5 ou 6 noviços, né, futuros padres, pedindo o Paulo Estevão, você tem para vender aí? O rapaz da livraria. Nós estamos aproveitando que como é que é? O Monsenhor não está aqui para a gente vir aqui comprar esse livro. Uma outra pessoa também que eu conheci, freira, disse que quando ela saiu da organização dela, ela deixou esse livro com a Madre Superiora, e a Madre Superiora depois falou para ela: com esse livro você salvou a minha vocação religiosa.
e que é o Paulo e Estevão. Porque ele fala de uma problemática incrível. É aquele senhor que significava o que estava estabelecido, que é o Saulo, né? É aquele que representava toda a tradição e que, por um momento de epifania, né, ele simplesmente se transforma e ele vira a novidade. Ele se torna a novidade. E esse paralelo Saulo, Paulo e Espiritismo é a mesma coisa, gente. O Espiritismo é a grande novidade, mas ele tem que lutar com barreiras incríveis. E essas barreiras estão dentro de nós. As barreiras que tinha Paulo, Saulo, no caso, foram derrubadas simplesmente por um contato com o dono do planeta. Não é um contato fácil, né? Jesus chegava perto de alguém e a pessoa, opa, parece que ela já sentia, olha, para que eu estou aqui nos últimos 10 mil anos? Onde é que eu tenho que chegar nos próximos 3 mil anos? Sentia tudo ali. E a pessoa realmente se modificava, né? Girava a chave. E isso aconteceu também, né, com muitos espíritas. Eu mesmo eu conheci vários espíritas que se dedicaram, por terem passado por experiências muito graves no campo até do fenômeno, no campo da experiência mediúnica verdadeira, em que a pessoa no dia seguinte falava, gente, eu tenho que dedicar minha vida a essa causa, porque, né, eu me lembro aqui do esqueci o nome dele, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que era do Exército, né? Você lembra o nome dele, Leda? Você lembra? Não, outro. Eu não esqueci o nome dele. Eu tenho um vídeo gravado com ele. Ele falava o seguinte, né? Que Da família hum, lá de Pedro Leopoldo, Marechal, eu não sei, ele era um arquiteto e também tinha vinculações ao Exército, né? tem aquele livro militar, valente. Pode estar lá. Pode. Mas eu lembro que ele chegou e falou para mim assim, olha, tá lá no vídeo, inclusive, né? Ele disse, Sérgio, uma vez eu estava com um problema na coluna muito grave e o Chico me convidou para ir para a casa dele depois dos trabalhos. Cheguei lá, eram 6 pessoas, no escuro, escureceu tudo, e nada mais, nada menos que a irmã Sheila materializa na nossa frente. E ela chega para mim como as esferas luminosas, o mesmo fenômeno que aconteceu na Inglaterra, que eles diziam que era só na Inglaterra que tinha existido isso, né? Isso aconteceu em 1950. Ela pegou aquelas esferas e jogou nas minhas costas e curou a dor da minha coluna, né? Isso, né? Isso fazia com que essa galera dessa época se dedicara, tanto é que ele foi ser presidente da União Espírita mais tarde, né? Porque eles tinham uma experiência epifânica como esse aqui, como o Saulo, muito forte. Tiveram méritos para isso, né? Apesar de que, mesmo assim, eu lembro que esse senhor chegou para mim e falou, olha, uma vez eu cheguei para o Chico e falei, Chico, eu fui convidado, promovido pelo Exército, vou ter que talvez parar os trabalhos aqui, né? Porque é uma grande chance profissional. Mas falar isso com o Chico Xavier não é aconselhável, viu, gente? Se por acaso aparecer para vocês aí, se vocês não quiserem, né, serem incomodados nos seus objetivos profissionais, o Chico de cara falou para ele assim, ó, mais ou menos assim, tá, gente? Olha, você já está nesse negócio do exército tem uns 3.500 anos. Você não quer, né, trocar o disco, mudar a chave, aproveitar que você está com esse conhecimento todo nesta vida, não? Porque a gente repete demais, a gente repete muito o que a gente sempre foi. E Saulo estava nisso aí. Saulo, ele estava sendo aquele lutador pela lei, né, grande orador, grande, né, crente em Deus e nas leis de Moisés, e de repente acontece uma epifania, uma mensagem mediúnica, fenomênica com ele, e Jesus ainda fala, quem te ensinou, né, a conspurcar ou brigar contra os aguilhões? Vamos dizer,
seu espírito está calvo de saber para onde é que tem que ir. Mas já deve ser a enésima encarnação que está nesse jeito, isso é sempre. Os espíritos sempre nos falam assim, cuidado com o processo repetitivo de reencarnações inferiores, que é nós na vida. É tipo nós. Então, o Saulo ficava nisso aí, né? E Jesus apareceu para ele, naquela oportunidade, né? O dono do orbe chega, materializa e fala, ou então aparece e fala, olha, você está recalcitrando contra os aguilhões. Você está indo contra a sua consciência, fazendo tudo, pensando que está agradando a Deus. E o Espiritismo, gente, vamos fazendo esse paralelo, é a mesmíssima coisa. O Espiritismo é essa epifania, foi esse movimento mundial, não estou falando do movimento brasileiro, americano, né, sueco, nada. Foi um movimento espiritual mundial mostrando a vida após a morte continua, as coisas que Jesus dizia têm sua razão de ser. Ele não podia falar de espiritualidade naquela época, porque não tínhamos condições psicológicas para isso, por isso ele disse muito tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Eu vou enviar um dia aí o Espírito de verdade para falar o que eu tenho, né? O que eu tenho tentado falar, mas não consigo. Então ele vai conversar com Nicodemos mesmo, voltar no ventre da minha mãe depois da que isso? Para com isso, Jesus, né? Então, assim, não dava para falar de espiritualidade naquela época de Jesus com isso, mas o Espiritismo, assim como aconteceu com Saulo, ele balançou as estruturas lá da fé religiosa judaica, mais especialmente da farisaica. Nesse livro, Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, existe uma cena muito interessante que vai ser o nosso carro-chefe até o final dessa nossa conversa. O Estevão, um dos primeiros mártires do cristianismo, né? Ele é chamado lá no Sinédrio pelos juízes, inclusive Saulo, para ser inquirido sobre sua fé em Jesus Cristo. E ele fala mais ou menos o seguinte: ele diz, ele fala o que o pessoal lá do Sinédrio queria. Fala, nós temos esse ponto da nossa sociedade, nós temos o Vale dos Leprosos, nós temos as sinagogas. E sabe qual foi a frase dele? Bastará isso? Para você está bom isso aí? Conversando com uma teóloga católica, né? Ela falou uma coisa muito interessante, conversando sobre isso. Ela falou, Sérgio, existem os instituídos e os instituintes. Esse seu espiritismo é muito instituinte, né? Não? Os instituídos são aqueles que estão adequados às leis vigentes, às tradições, são guardiões das tradições, até das espíritas. Estejam elas tradições certas ou erradas. Que existem em todo movimento espírita, como diz Allan Kardec, não haverá movimento igual em país nenhum. O espiritismo, em termos de movimento, vai ser diferente em todos os países. O que significa haverá erros em todos. Né? Mas as pessoas, muitas vezes, se adequam àquilo ali e guardam aquilo ali. Um problema é que, se ela fosse aprofundar no espiritismo, ela vai começar a sentir vamos dizer assim, as colunas tremerem. Porque os instituintes, em todas as instituições, causam seus problemas. Não estou falando, né, que eu quero causar isso aqui, não, gente. Mas, se você pegar todos esses livros aí antigos, né, dos grandes santos, você pega, por exemplo, Célia, lá no livro 50 anos depois. Ela foi destituída da instituição porque ela falou a verdade do amor de Cristo. Depois, 1.500 anos depois, mais ou menos, como Alcione, no livro Renúncia, de novo, ela chegou a ser, inclusive, spoiler, morta. Desculpa quem está lendo Renúncia aí. Mas por quê? Ela foi ser uma freira e falou a verdade. E, gente, isso acontece por um problema. Nós não cremos na fraternidade. Porque o objetivo máximo do Espiritismo, gente, não é simplesmente
a gente acreditar em encarnação. Olha, Índia, acredita em encarnação lá há milhares de anos. Tá legal lá? Não é simplesmente acreditarmos na influência dos espíritos na nossa vida, na lei de causa e efeito. Não é isso. O objetivo é conquistarmos a tal da fraternidade, o amor no coração. A camiseta de vocês, se vocês foram combinados comigo, camiseta do pessoal que está aqui me recebendo, está escrito aquela frase, mais ou menos assim, parafraseando, Jesus falando, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É fácil isso, gente? Cá para nós, é? Mas se você não tiver esse foco, não vai adiantar uma coisa que o apóstolo Paulo dizia que não adiantava mais depois que ele saiu de ser fariseu. Ele falou assim, não adiantam para a salvação do Espírito as obras da lei. O que são obras da lei? Os rituais farisaicos, né? As externalidades, a lei como um todo, pura e simplesmente praticada de forma mecânica. Ele falou, não adianta. Então, para isso já foi, obviamente, né, execrado, só por ter falado isso com os fariseus. Né? Então ele falou, não, isso não adianta. E nós também, e o Espiritismo também nos diz isso. Né? Eu sempre cito aqui, deve ser a enésima vez que eu cito esse caso aqui do irmão Gotuso, gente. Quem já escutou pode se retirar. Mas vê que ele é tão emblemático. O sujeito era um médico, desencarna, vai ficar uns, sei lá, 10, 20 anos nos umbrais, diz ele que ele ficava igual um zumbi. Um homem de bem, ele não foi um assassino, não foi um criminoso, um homem de bem, o que mostra que nem sempre ser de bem na Terra, né, é moeda para você conquistar o de bem do outro lado. Tanto é que tem uma frase dele que para mim explica tudo. Ele dizia, eu só tive felicidade na Terra, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, uma condição financeira espetacular. A única coisa que me entreteceu foi a pneumonia que me matou. Algum dia ele se preocupou com alguém, então? Não, né? Ele passou a vida a cavaleiro do sofrimento alheio. E isso é difícil. Isso é complicado para nós. Num planeta desse nível aqui, é complicado, né? Então, na minha opinião, que muito espírita fala assim, eu não entendo por que esse cara sofreu tanto. 20 anos de umbral? Como assim? Só porque ele ficou magoado com a esposa dele que casou com outro? Não estou entendendo isso, não. Não é isso, né, gente? O nosso nível de consciência é que vai falar. Então, o meu irmão Gotuso está lá no livro Obreiros de Vida Eterna. Ele ficou 20 anos trabalhando na caridade, ininterruptamente. Imagina você aqui no Tiago Maior, segunda a domingo, ali tal, trabalhando, e 20 anos depois materializa sua mãe, nem conseguiu, é tão baixo astral o plano onde ele estava, que a mãe dele teve que fazer psicofonia, dar a passividade para um médium de lá. E a mãe dele falou assim, olha, Gotuso, sua situação aqui está maravilhosa, pai, porque você conquistou amizades prestigiosas. É tipo assim, você almoça com Bezerra de Menezes, né? Toma cappuccino com Emmanuel, entendeu? Vai ao shopping com a veneranda. Pô, você tá assim, top de linha, velho. Deixa eu contar uma coisa. Para nós, você está em estado deplorável. Hum? Hum? Mas eu estou trabalhando aqui na caridade, tem 20. Para nós, meu filho, você está em estado deplorável. Você não toca no seu coração. E esta é a utopia que a gente tem que começar a acreditar nela. Né? Tem uma parte que eu reservei para ler para vocês. Viagem Espírita de 1862, aquela parte, mas eu quero ler, né, com vocês junto aqui. O que aconteceu com Saulo? Saulo, depois que virou Paulo, ele foi ser cristão, e quando ele chegou na igreja de Jerusalém, na igreja cristã, ele ficou apavorado. Porque ele sabia de todos os mecanismos da falsidade farisaica e como é que funcionava. O gestual. Algum dia você já chegou em alguma casa religiosa
centro espírita, ou que é católica, e foi recebido com palavras melífluas, sentindo que a pessoa quer te esfaquear. Nunca tive isso, não. Oh, querido Luiz Sérgio. Né? E ele sentiu isso lá, meu Deus. Isso aqui eu conheço. Isso aqui eu conheço de muita vida. Ele era fariseu, ele sabia o gestual, a mise-en-scène religiosa, que afetava a fraternidade, mas no fundo, competitividade, no fundo, malquerença, né? E ele ficou apavorado. Ele começou a brigar com Tiago, com Pedro, que estavam lá na igreja de Jerusalém. Pedro, o que mais amava, obviamente, estava lá no cantinho, assim, cuidando dos filhos do Calvário. Ficava lá no cantinho, sem grande importância na igreja, assim como Célia, assim como Alcione, sem grande importância. Ela fica aí, né? E, de repente, houve um momento grave no cristianismo, isso está em Atos dos Apóstolos, e também Emmanuel reporta isso aqui, e ele fala o seguinte, olha, se não fosse a resolução chamado de Concílio da Igreja de Jerusalém, o cristianismo teria cindido, né? A coisa era muito séria, porque Paulo falava assim, nós não precisamos da tradição judaizante na igreja cristã. Tanto é que eu prego o cristianismo para os estrangeiros, eu fui escolhido por Jesus para isso, para pregar o cristianismo para os estrangeiros. E vocês se fazem judeus e colocam como a situação judaizante como uma condição para as pessoas serem. Os judeus, os não-judeus nunca vão se adaptar a esse processo. Eu vejo, por exemplo, esse fenômeno em menor escala no espiritismo que tentam levar daqui para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. Porque o americano não consegue entender a nossa linguagem do espiritismo brasileiro. A nossa música, para eles, não significa nada. O jeito da gente tocar música, para eles seria diferente. Por isso, Allan Kardec coloca os espíritos falando no livro dos médiuns. Se você está querendo transmitir uma mensagem para um chinês, por favor, faça como o chinês faz. Porque senão você não vai nem ser aceito por ele de cara. Mas os centros espíritas nos Estados Unidos são de brasileiros, né? Nada contra a gente. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa tradição nem sempre pode ser recolocada para todo mundo. Então, o que aconteceu com Saulo? Ele chegou com Paulo já. Ele ficou chateado. Tiago, vou dizer, o mais fariseu, no sentido até bom da palavra, que ele mantinha as tradições boas, né? Ele ficou preocupado com esse levante de Paulo contra as tradições judaicas da igreja cristã de Jerusalém, né? E Pedro, segundo Emmanuel, agora, né, em Atos dos Apóstolos, isso não está muito claro, mas segundo Emmanuel, Pedro foi aquele que conseguiu, no momento de luz, né? Ele começou a ver, né, que aquela mensagem da cruz, ele disse assim, em momentos, né, naquele momento da discussão, Pedro viu a cruz de Jesus e entendeu de uma forma límpida o equilíbrio que ela significava. Seria mais ou menos a verticalização da inteligência, a horizontalização do sentimento, aliás, a horizontalização do sentimento, a verticalização da inteligência, da virtude, melhor dizendo, religiosa, que Jesus era para falar que não, né? É o lado, né? Esse meu braço aqui e esse lado aqui juntos. Era a perfeição, não era a briga. Entenderam? Não era o lado de esquerdo nem o lado direito. Era a perfeição. E naquele momento ele foi inspirado para minimizar aquela briga, aquela discussão que estava havendo, né? E aí a gente entra nessa questão de como a gente se livrar desses momentos graves que dissipam o nosso entendimento, inclusive o movimento. Alguém que concorda que o movimento passou por situações graves aqui no Brasil, recentemente? Aponta até nas pesquisas dizerem que, né, diminuiu. Muitos anos atrás, gente, isso aí já vão quase 20 anos.
Eu descobri aquela história que o Emmanuel fala no livro Emmanuel, dizendo o seguinte, né? E dizia o seguinte, quer ver? Vou falar aqui para não ficar lendo demais. O nosso trabalho agora é a formação de uma mentalidade cristã. Ele está dizendo lá que sem essa formação, todo o trabalho espírita iria por água abaixo. Ele falou outra coisa, ele está escrito outra coisa, mas depois eu fui ver nos originais, então, todo o trabalho espírita vai por água abaixo. O que é a mentalidade cristã? A crença no que muitos de nós pensamos que é a utopia, é na fraternidade real. E o Allan Kardec fala assim, se você está num grupo, lá no livro Viagem, em 1862, e esse grupo conquista uma fraternidade sincera, porque no meio religioso, gente, aqui no centro espírita ou num grupo espírita qualquer, você pode falsear a fraternidade, pode ou não pode? Você pode chamar o outro de meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, minha querida, e de repente está com o coração todo cheio de podridão lá dentro, todo cheio de problema. E aquilo ali, em termos espirituais, Allan Kardec disse: o grupo que assim está estabelecido, nele vem um manto de gelo. A espiritualidade superior tem grande dificuldade de realizar seus trabalhos ali, porque realmente congela. Ele fala onde há o sorriso sardônico, né, o sorriso cínico em relação ao que o outro falou, onde há competitividade. Porque nós temos que tomar em consideração que o Espiritismo nos traz nos move essas colunas da base da nossa vida, que são o nosso inconsciente. E nós estamos brigando há 5.000 anos, no mínimo. Muitos de nós, por mais falseemos fraternidade, não vivemos sem uma briguinha. Falando isso, quanto é que está o jogo, hein, gente? Né? Isso alimenta a nossa alma. A tristeza do oponente. Isso é bom? Você vê como é que a gente tem caminho ainda para andar. Mas se a gente não caminhar nesse caminho, se a gente não chegar lá... O Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, aliás, no Viagem Espírita de Novo, ele fala o seguinte: quando consideramos o estado atual da sociedade, somos tentados a olhar sua transformação como um milagre. Então, Allan Kardec já dizia, é uma utopia. Para muita gente, e eu conheci vários espíritas, gente, que para eles é utopia. Fraternidade, amizade real, sentar, olhar no olho, pedir perdão, conversar. Não. Muitas vezes a pessoa acredita na fraternidade institucional. Vamos supor que eu tenho um problema aqui com o nosso irmão. Nossa, desculpa, Simar. Aqui eu chego e abraço o Simar em público. Ô, Simar, que maravilha. Gente, eu adoro esse homem. Mas eu não chego e resolvo, por exemplo, se ele tiver algum problema com ele, eu não chego assim, vamos, vem cá, vai lá em casa. Vamos resolver isso. Nós somos cristãos. Não só cristãos, cristãos com todo o conhecimento espírita. Temos em nossa carga de conhecimento dessa encarnação misericordiosamente todo o arcabouço mnemônico, institucional e não institucional para resolvermos este problema. Mas preferimos muitas vezes a distância, muitas vezes política, por motivos políticos, e o que tem sido feito nos últimos 5 anos, 5.000 anos, se não isso. Não vai aqui nenhuma condenação, gente, simplesmente um alerta para a gente começar a mudar nesse processo. Muitas vezes eu chegava para amigos espíritas falando, gente, mas que brigada, a situação está terrível. Sérgio, mas isso é natural, as pessoas são assim mesmo. Muitas pessoas aqui são de grupos que se digladiam há 100 anos, 200, 400 anos. Mas vamos ficar nisso? Aí muitas vezes a gente pensa assim, essa formação de uma mentalidade cristã que o Emmanuel falou, que é a busca dessa fraternidade no coração, não só nos envolvimentos, nas disposições institucionais, ao público, mas na calada da noite do perdão verdadeiro, da conversa sincera, né? É sobre isso que o Allan Kardec diz o seguinte: quando consideramos o estado atual da sociedade,
Somos tentados a olhar a nossa transformação como um milagre. Pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar. A gente pode. Ainda mais hoje, tem neurociência, psicologia avançada. Não precisamos ficar por conta disso, né? Porque está nos desígnios de Deus, mediante a palavra de ordem. Fora da caridade não há salvação. Lembrar que ele não está falando especificamente fora da filantropia não há salvação. Hoje existem pessoas que estão ligadas ao crime e fazem filantropia, até por motivos políticos. Então não é isso, né? Não que paremos a filantropia, não, pelo amor de Deus. Continuemos a caridade beneficente, a cesta básica e tudo mais. Mas que isso aí não seja uma excusa para a gente não colocar dentro de nós ou não lutar para que a gente seja caridoso de verdade. Que a sociedade tome esta máxima por divisa, fora da caridade uma salvação, e a ela conforme sua conduta, em lugar daquela que está na ordem do dia. Então, o que é a ordem do dia? A caridade bem ordenada começa por si e tudo se modificará. Toda a questão consiste em fazê-la aceita. Esse que eu achava o problema, gente. Nesses 20 anos atrás, eu comecei a falar sobre formação da mentalidade cristã, porque achei a coisa mais importante a ser falada. Eu não aceitava nem outros temas espíritas para falar. Se não for feito isso aqui, vai por água abaixo. Eu lembro que o Haroldo Dutra Dias escutou eu falando sobre isso, me convidou para fazer um podcast com ele, podcast lá no C, está lá, número 6, podcast sobre formação da mentalidade cristã. Ele ficou impressionado com aquilo. Mas eu vi as resistências a esse assunto no meio. Esse livro que estou lendo para vocês aqui, uma vez eu fui falar para mais ou menos 70 dirigentes espíritas. Minha responsabilidade, nossa senhora. Então, pegar Kardec, não falar nada. Só que eu fiz uma coisa para testar como é que estava, né, a concepção espírita. Eu coloquei as frases de Kardec. Enquanto eu colocava as frases de Kardec, houve quase uma revolta na plateia de dirigentes. Tinha uns que eu até atenção. Gente, agora eu vou botar um nome debaixo das frases. Kardec, 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 Kardec. Né? Era tudo Kardec. E os dirigentes não concordavam. Que muitas casas espíritas se tornaram, e naturalmente, gente, por muitas circunstâncias, se tornaram casas beneficentes espíritas. Mas não casas espíritas beneficentes, se é que vocês me entendem. Então, muitas vezes você é proibido de falar certas coisas que a pessoa que está em função ali na casa não entende que você está falando de espiritismo genuíno. Né? Devido às tradições em que ela foi, né, educada. Então ele disse assim, toda a questão consiste em fazer aceita, quer dizer, aceitarmos o currículo espírita, que não é nada fácil. Mas para a gente aceitar o currículo espírita, a gente tem que ser, sabe o quê? Humilde. Se eu quiser ser um cara, se eu quiser ser o Luiz Sérgio, pá, eu vou desviar essa doutrina, de certa forma. Por quê? Porque nós, como diz naquela lição do Emmanuel, fala aquele, eu nunca lembro desse texto, desse título, na multiplicidade, uma coisa assim, está lá no livro Fonte Viva, né? Na instrumentalidade, difícil, né? Na instrumentalidade. Ele fala, quem é aqui nesse planeta virtuoso numa coisa é tétrico na outra? Ah, o cara é muito controlado financeiramente, mas é um devasso sexual. O cara é muito controlado sexualmente, mas ele adora poder. O cara não gosta de poder, nem é devasso sexual, mas ele é um usurário, pão duro. É assim que a vida que é. E muitas vezes o flair religioso, o jeito religioso de ser, exige de nós tentarmos traduzir uma aparência, uma imagem daquilo que nós não somos. Isso é grave. Vou dar para vocês um exemplo que eu tive, uma experiência que eu tive aos 14 anos de idade. Eu era meio nerd já de espiritismo, né, aos 14 anos de idade, e um rapaz, muito conhecido na época, nunca mais ouvi falar dele, graças a Deus, porque eu não lembro do nome, inclusive, não tenho tentação de falar. Estava numa organização famosa de espiritismo aqui em Belo Horizonte, e ele tinha sabido que o Luiz Sérgio estava lá, tal,
Rapaz, você é interessante. Vem aqui comigo. Você pode. Eu vou fazer uma palestra hoje às 3 horas da tarde, depois da palestra dessa reunião aqui. Você viria comigo? Eu quero te conhecer. Você é parte da mocidade e tal, daquele centro e tal. Tá. Eu fiquei honrado, porque o rapaz tinha certa, vamos dizer assim, moral no meio, né? E esse rapaz, ele foi e fez a palestra dele, magistral a palestra dele, ele devia ter uns 29, 30 anos, era jovem. E depois da palestra dele, só se tivesse celular na época, ia ter gente fazendo selfie com ele, né? Não era o caso. Mas o cara, assim, ele parecia ser uma pessoa, né, com todo aquele gestual religioso, com toda aquela mise-en-scène. E, de repente, ele... Então, Luiz Sérgio, vamos lá comigo, tem que ir lá para casa e tal. Eu te dou carona, entrei no carro dele. O rapaz xingou impropérios. No primeiro minuto que eu estava dirigindo, até chegar em casa. Não, e não é impropério leve. Aquilo me deu um curto-circuito mental na cabeça. Porque quando você é jovem, né, aquilo ali, né, ele era uma figura muito importante. E aquilo que, gente, eu não estou entendendo. E se não bastasse aquilo, a gente entrou na casa dele, a mãe não tinha acabado o almoço ainda. Ele me joga a chave do carro com força no sofá, assim, pelo amor de Deus, mãe, sua burra. Aí eu ficava assim, mas lá no centro, o pessoal o ama e o adora como um santo. Que dentro de mim, sabe? Nem para assim, pô, fingisse pelo menos, né? Tá aqui perto de um rapaz, ah, não, deixa eu dar uma, deixa eu dar uma maneirada aqui. Nada, ele relaxou. Ele achava aquilo tudo muito normal. Essa coisa que está dentro da gente, não estou criticando ele, não, gente, é porque o meio muitas vezes suscita isso. O meio dá vagas a isso, dá enseja a isso. Peraí, eu chego no centro, faço essa cara de santo, faço assim, faço assado, né? Pô, arranjo, sou mimado de todos os lados. Ué, quem não quer isso? Ele era uma pessoa, na minha opinião, ainda desavisada, né? Isso eu já vi fazendo com muitos jovens. Eu próprio passei por isso, gente. Isso é terrível. Não façam isso com os jovens. Porque eu era um jovem meio assim, precoce no campo da palavra. E o pessoal de várias organizações espíritas de Belo Horizonte falou que conversar com minha mãe dizendo que eu era missionário. Olha a ingenuidade. Eu não era mesmo. Eu sabia muito bem dos meus defeitos, dos meus problemas. Isso é muito grave se fazer com os jovens esse tipo de coisa. E ainda fazem, né? Então, nós temos que aceitar o currículo. Para aceitar o currículo, nós temos que acreditar e temos que ir pelo caminho da humildade. E ninguém quer ser o tal. Inclusive, quem não quer ser o tal, muitas vezes é o tal. Não é? Mesmo? Então, toda a questão consiste em fazê-la aceita, essa fraternidade real, viu, gente? Real. Bem sabeis, senhores, que a palavra caridade tem uma acepção muito ampla. Há caridade em pensamentos, palavras, em ações. Não consiste apenas na esmola. Alguém é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras, nada dizendo que possa prejudicar a outrem. Caridoso em ações quando assiste o próximo na medida de suas forças. O pobre que partilha seu pão com outro mais pobre que ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que aquele que dá do supérfluo sem de nada se privar. Então ele está dizendo depois ainda, isso já no livro Obras Póstumas, falando Kardec, vivam juntos alguns homens animados desse sentimento. Temos que desenvolver esses sentimentos. Principalmente numa sociedade que está aprendendo a não sentir para poder viver. Grave, pois está todo mundo pirado. Então, vivam os homens animados desses sentimentos e serão tão felizes quanto comporta a nossa terra. Ganhem, assim, passo a passo, esses sentimentos, todo um povo. Um povo que... Esse é o objetivo do Espiritismo, gente. É conquistar esses sentimentos. Os 15 princípios básicos do Espiritismo é para nos facilitar
no campo da crença, a chegar nesse, para entendermos que essa crença que Jesus nos trouxe não é uma mera utopia. Que parece, ele começou o discurso dizendo, olha, a julgar pela sociedade é milagre, né? É uma utopia, esse negócio de amor ao próximo, de nos amar. Mas se a gente não acreditar nessa, entre aspas, utopia, não adianta nada o espiritismo. Então está dizendo, ganhem assim, passo a passo, os sentimentos, todo um povo, toda uma raça, toda a humanidade, e o nosso globo tomará lugar entre os mundos ditosos. Será isto uma utopia? Ele pergunta. Vários amigos espíritas meus, quando comecei a falar dessa frase de Emmanuel, dizendo formar uma mentalidade cristã, quer dizer, lidar com os sentimentos para que a gente possa ter uma fraternidade real, não meramente religiosa, farisaica, institucional, como Paulo teve que fazer. E Paulo não encontrou isso na igreja de Jerusalém, não, sabia? Quando Paulo chegou lá dizendo assim, eu me converti ao cristianismo, eu quero trabalhar nessa igreja. Sabe o que os apóstolos falaram com ele? Aqui você não trabalha, não. Não, mas eu me converti, vocês não acreditam, não? Nós te perdoamos, na igreja não. Olha, isso aqui daria um seminário. Isso aqui daria um seminário. Existe uma coisa em inglês que se chama hoje groupthink, que é pensamento de grupo, que eu chamo de egrégora, né? E muitas vezes as cabeças da casa até te receitam, gostam de você, mas muitas vezes a multidão da casa não está cristianizada nesse nível. Então, Saulo não pôde ficar, ou Paulo, né, não pôde ficar na igreja de Jerusalém, né? Por causa disso, os apóstolos, a gente perdoa, a gente teve contato com Cristo, a gente sabe o que é esse sentimento de perdão. A galera aí ainda não. Mas como é que cada um tem que, né? Tudo é muito relativo, tudo muito específico, né? Então, será isso uma utopia? Pergunta Kardec. Se-lo-á para aqueles que não creem no progresso da alma. Não o será para aquele que crê na sua perfectibilidade. Então, se a gente crê que algum dia a gente vai chegar lá, vamos por esse caminho. Então, quando eu vi aquilo ali, via que as nossas casas, que os nossos grupos, não falar só de casas, os grupos em geral, não tinham foco nisso. Ao contrário, às vezes tinham foco na briga, na discussão por assuntos menores. Eu falei, gente, qual vai ser o futuro disso? Tá bom. Porque as pessoas hoje eu fico vendo, o movimento espírita tem que botar rock aqui. Rock, para o jovem tem que gostar de rock, né? Não, sertanejo, vamos botar. Tudo bem, faça o que você quer, mas se você não tiver esse foco aqui, da fraternidade real, do amor, do acolhimento verdadeiro, né? Tudo vai ser, como diz o apóstolo Paulo, dizia, obras da lei. Tudo vai ser obras da lei. Ele vivia, não fiquemos nas obras da lei, né? Perguntaram a Emmanuel no livro Consolador, como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro de grupos espiritistas? Resposta do Emmanuel, os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações puramente humanas. Então, se você é um empreendedor aí fora, um empresário, e muitos deles são aqueles que vão lidar com o centro espírita, tome cuidado, porque o centro espírita não poderá ser administrado dessa forma. Existem outras coisas que você tem que ver. Não é simplesmente você colocar... Por exemplo, vai colocar alguém em algum lugar, sinta essa pessoa. Você sabe que na igreja de Jerusalém estava dando problema social? Já contei isso aqui também, vou contar de novo. Na igreja de Jerusalém, na primitiva, né? As mulheres, que eram as viúvas da diáspora, de judeus estrangeiros, estavam recebendo menos benefício, menos doação, do que as mulheres, as viúvas de Jerusalém. E vieram reclamar. Olha o que os apóstolos fizeram. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Viu? Escolha 7 homens entre vocês, hein? Que são homens de espírito e de sabedoria. Quer dizer, homens que têm a capacidade espiritual, né?
e também, até mediúnica, muitas vezes, e sábios. Um deles que foi escolhido foi Estevão. Sabe para quê? Servir a mesas. Para distribuir pãozinho. Por quê? Unesco, 2002, Unesco, relatório. O maior problema no trabalho voluntário é a falta de lastro ético. Então, lá em 2000 anos atrás, o pessoal já falou assim, quem for servir as mesas tem que ter sabedoria e tem que ter conhecimento. Aí um dia eu fundei, no Centro Espírita aqui de Belo Horizonte, com o pessoal, uma sopa. Aí o pessoal queria para a sopa. Só que o que eu fiz? Durante a sopa, depois que está tudo picado, coloquei 2 pessoas de conhecimento espírita misturando a sopa e o resto convidei para estudar. Metade foi embora. Ou seja, muitas vezes a gente pega um trabalho espírita para fugir da doutrina dos espíritos e do evangelho. É isso aqui. Aí a gente dá uma de Gotuso, né? Fica ali, pô, mas fiquei lá 20 anos trabalhando lá, não me dedicando nessa charneca espiritual aqui, como é que faz? Né? O espiritismo é mais profundo, o espiritismo é mais além. Ele não veio aqui para ser uma religião normal. Ele não veio para isso, né? Então, Emmanuel está dizendo, os agrupamentos espíritas não podem ser uma organização com aparelhamento análogo às instituições humanas, não. Um grêmio espiritista cristão deve ter mais que tudo a característica familiar. Por isso que Allan Kardec falava para tentar não fazer uma coisa muito grande, que é a heterogeneidade de pensamento, né? Onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Amor e simplicidade. Em uma entidade doutrinária, seja um grupo pequeno, seja um centro espírita maior, quando surgem as dissensões e lutas internas, isso em todas as religiões, gente, todas as instituições religiosas, demonstrando-se e revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano, gente demais, e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, gente. Não é fraternidade afetada. Não é fraternidade, eu sou seu amigo. Oi, Álvaro. Beijão no coração, viu? Mas não me procure, tá? Pelo amor de Deus, que você é chato demais. Não é isso. Não é isso. Está aqui. Isso aí é o espiritismo o tempo todo. Né? É o tempo todo. Como é que a gente vai chegar em algum lugar? Como é que essa doutrina vai ser conhecida, né, por muitos se amaram, os meus discípulos, se a gente não toca nisso aqui? Né? Tem uma parte que eu acho muito interessante, deixa eu ver se eu peguei aqui. Não, acho que eu não peguei, não. É da pedra de toque, né? Perguntaram a Emmanuel assim, o que é essa pedra de toque? Né? O toque da alma, que os espíritos falam. O toque da alma é daqueles espíritos, falando de certa forma de Saulo e de Paulo, né? São pessoas que não são influenciadas, né, pelas ordenações especificamente humanas, os rituais, o jeito, etc. Tal, porque senão elas não crescem. Se elas forem influenciadas, não vão crescer espiritualmente, não vão ter esse toque da alma. E o centro espírita está precisando de começar a tocar a alma das pessoas, né? Com acolhimento verdadeiro. E por isso agradeço muito ao Thiago Maior aqui por ter me trazido, me tocado a alma nesse sentido, me acolher. Porque olha só, gente, nesses últimos 20 anos, o que eu vi de espírita se cancelando uns aos outros, muito triste. Por quê? Ah, porque ele não é santo. Isso daí. Grande novidade, né, gente? Ah, porque ele errou naquilo ali. Que coisa, hein? Né? Isso é espiritismo? Allan Kardec diz o seguinte, as palavras eu não perdoo, não existe isso no vocabulário de um espírita. E ele não merece esse nome, se por acaso assim ele professa.
Será que é a gente? Eu estou falando para mim mesmo, tá, gente? Essas coisas, não estou me sentindo aqui perfeito, cobrando das pessoas. Não, estou falando para mim mesmo. Se a gente não colocar isso na nossa cabeça, este movimento não sobreviverá, vai apagar mais ainda. E talvez no futuro, com alguns missionários entrando em ação, né, a coisa comece. Mas enquanto somos nós, mequetrefe, aqui, a gente tem que pensar nisso, atenção nisso. Então, ele continua dizendo, nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade. E para terminar, vou lá pegar, porque na verdade, gente, foi o que aconteceu com Paulo, Tiago e Pedro. Eles tiveram que resolver com amor. E Pedro que rolou a bola, gente. Jesus falou que a gente se ama. Se a gente começar a brigar aqui, porque eu não quero que o cara seja fariseu, que ele seja falso, que fica ali ligado às questões, das tradições da lei, né? E, ao mesmo tempo, o Tiago tem que se... Porque o Pedro falou assim, não, os dois estão certos. O Tiago tem que fazer uma função dele, né? O apóstolo Paulo também tem que fazer isso, ele está levando... Porque cada coisa e o espiritismo é pedagógico, por isso ele é um pedagogo, depende do povo para quem você vai falar. Outro dia eu vi nas redes sociais, pelo amor de Deus, vi nas redes sociais uma pessoa criticando o livro Conduta Espírita, falando que lá estava proibindo evocar espíritos. Não é questão de proibir, é questão de para quem você está falando certas verdades. Você pensa bem, o Brasil da década de 60, da década de 70, se você começar a generalizar, ou ser um Chico Xavier, falando, gente, vamos evocar espírita. Imagina que bagunça que não ia virar esse negócio aqui com evocação de espírito. Pensa bem o Brasil. Pessoa, nossa, o Chico mandou a gente evocar os espíritos. Vamos lá, né? Calma lá. Né? Uma coisa é a França iluminista do século XIX de Kardec, outra coisa é o Brasil da década de 70. Então a gente tem que saber para quê. E muitas vezes ali é uma cartilhazinha popular. Cartilhas existem, gente, para você passar uma coisa para o povo, para popularizar. Nas entrelinhas, no estudo mais meticuloso, você vai vendo as exceções. No Brasil, por exemplo, não se faz reunião mediúnica dentro de casa de jeito nenhum. Eu concordo. Como diz o próprio Chico, aqui no Brasil, tem lares que são verdadeiras sucursal do umbral. Aqui eles vão fazer reunião mediúnica lá. Mas na Inglaterra do século, né, 20, por exemplo, muitos médiuns só foram médios do jeito que foram por causa dos chamados home circles, que eram família. Como Allan Kardec fala assim, o Emmanuel também fala assim, é um grêmio familiar. A igreja de Antioquia, fundada por também, né, ou incentivada por apóstolo Paulo, nessa igreja, segundo Emmanuel, todos os maiores fenômenos aconteceram, os mais proeminentes do cristianismo aconteceram lá, por quê? Era o mais alto nível de fraternidade, segundo Emmanuel. Não é porque eles estudaram o livro dos médios lá da Antioquia, não é porque eles se aperfeiçoaram em cursos e cursos de mediunidade, não. É porque tinha mais fraternidade. Onde tem amor, tudo é mais seguro. Então, gente, como fazer para que nós possamos parar de nos digladiar e fazer essa doutrina servir ao mundo? Porque ela ficou na nossa mão. Eu vejo várias pessoas aqui, mas muitas delas que têm essa responsabilidade de passar essa doutrina para o mundo. Porque nós não sabemos onde é que nós nasceremos, né, gente? A gente está aqui espírita no Brasil, vendo esses livros, 400 livros só do Chico em português, mas e a próxima encarnação? Poderemos ser exilados. Não precisa ser de outro planeta, não. Você pode ser exilado ali no, sabe, sul da África, na Romênia. E como é que faz, né? É uma responsabilidade nossa e que a gente possa, de fato, entender que, como o próprio o Emmanuel também fala sobre a formação da mentalidade cristã, ele fala o seguinte, pode parecer utopia do nosso coração. E já está sabendo que a gente já vai achar isso utopia. Não, a gente briga mesmo, não vai brigar. Tudo bem, a gente briga mesmo, mas o que a gente faz com essa briga? O que a gente faz com essa briga? O que Jesus fala? Se alguém pecou contra você na igreja, o que você faz?
vai lá e conversa em particular com essa pessoa, fulano, você me feriu. Gostaria que você se retratasse, né? Se a pessoa não concordar, Jesus fala, chame 2 ou 3 representantes da igreja, membros da igreja, melhor dizendo, fala. Se o fulano ainda não se retratar, aí sim leva para a igreja toda a gente. Olha, vocês concordam? Fulano me feriu. Vocês concordam que me feriu? E se esse cara, mesmo com a igreja toda, não se emendar, trate-o como publicano. Ou seja, não é uma pessoa que crê como eu. Não é uma pessoa que tem os meus objetivos. Vou respeitá-lo, vou amá-lo, mas dentro das limitações que eu precisarei para lidar com ele. Pronto. Ponto final. Mas primeiro, todo um caráter de resolução de problema. Esse é o caminho nosso. Esse caminho, né? O cristianismo, então, não nasce de uma ruptura, né? Mas de um diálogo dramático entre fidelidade e novidade, entre constituído e constituinte, apóstolo Paulo, em constituído as religiões, o meio espírita, que foi constituído, e o espiritismo, que é constituinte. Ele está sempre constituinte porque é uma doutrina em evolução. Então, ele está sempre se constituindo. Para isso, para você mudar algo para o bem, você tem que estar sabendo muito bem o que você está fazendo. Não é meramente abaixar todas as novidades que vem no caminho. Então, gente, eu sei que foi um assunto meio delicado, né? Mas falar de apóstolo Paulo, fala de toda a trajetória que ele teve, todas as pedradas que ele recebeu por ser um constituinte, sem a gente citar esses assuntos aqui, né? Eu acho muito importante. E eu tenho fé que, quem sabe, nós possamos nos apossar dessa utopia, que é a fraternidade, e por mais que estudemos sobre bebê de profeta, probabilidade dos mundos habitados, transição planetária, a gente foque cada vez mais na possibilidade real de nos amarmos. Obrigado. Bom, pessoal, aqui a gente encerra, então, a nossa semana espírita, né? Com muita gratidão. É difícil a gente passar em memória tanto recurso que chegou para nós nessa semana, né? Foi muito aprendizado, foi muito bom poder aprender muita coisa nova sobre vários personagens que a gente já tinha ouvido muita coisa e lido muita coisa a respeito deles, mas sempre tem alguém que consegue encontrar algo novo, né? Nessa semana a gente teve acesso a muita informação nova sobre vários deles. E para a gente foi muito gratificante, foi muito enriquecedor. O que a gente precisa lembrar, né, desses personagens é extrair deles o exemplo que eles deram. Todos eles foram muito fortes na aplicação do Evangelho nas suas vidas. Todos eles fizeram um grande esforço em transformar os seus corações naquele reino que Jesus sempre pede para a gente poder estabelecer. Jesus sempre pede para entrar. No entanto, o nosso ego, né, a nossa personalidade ainda fecha as portas para ele e tenta por conta própria encarar o mundo, mas a gente já sabe que sozinho a gente não consegue. Realmente a gente precisa se dar as mãos, precisa se unir, buscar o propósito verdadeiro do cristianismo, que é o da gente tentar afetar as outras pessoas com o melhor que a gente tem, para que Jesus possa estar sempre presente, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a Deus essa semana, que foi belíssima, a espiritualidade que nos ajuda, nos pega pela mão com carinho. E é difícil, porque eles estão sempre com a gente. Nunca nos abandonaram e jamais eles vão nos abandonar. Eles confiam na gente, eles sabem do nosso potencial. Do mesmo jeito que Jesus olhou um dia para Magdala e viu a imensidão daquele coração, ele olha para nós e sabe que a gente também tem um potencial enorme. Nós precisamos acreditar nesse potencial, precisamos investir nele, com Jesus. Então, a nossa gratidão aos nossos amigos espirituais,
a todos os expositores que estiveram aqui, que nos ajudaram tanto, que todos os benefícios que eles nos proporcionaram possam se converter também para eles em auxílio, né, em energia de simpatia para fortalecer os passos deles. E a todos os nossos amigos que puderam nos acompanhar de casa também, todos os que vieram aqui ao longo da semana, nosso muito obrigado. A gente tentou fazer uma semana bacana, eu acho que todo mundo ficou feliz, né? Vamos fazer uma prece para a gente poder finalizar, gente? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter acesso a mais esses recursos tão belos, tão importantes para a nossa caminhada. Jesus, nosso querido amigo, vamos em frente, Senhor. Aos nossos amigos espirituais, o nosso muito obrigado. E a todos, Senhor Jesus, que caminham conosco, dentro da nossa instituição ou fora dela, simpatizando pelos nossos propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a unirmos-nos cada vez mais e fortalecermos-nos, Senhor Jesus, para que possamos ir ininterruptamente na sua direção. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, viu, gente? Desculpa as oscilações aqui, que é hora que a gente sente um pouquinho mais e aí isso acaba emocionando um pouquinho, mas muito obrigado. Gente, eu gostaria só de lembrar a todos que a gente tem uma banca, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, que está instalada aqui no fundo. O trabalho deles é um trabalho muito bacana, muito sério. Quem quiser conhecer, o pessoal está lá à disposição para poder explicar. Tem vários artigos, né, que eles vendem para poder auxiliar o trabalho que eles fazem. E é isso. Nós vamos ter também aqui agora o passe, o pessoal já está se preparando para poder tomar o passe, né? Fazer o passe. E quem quiser tomar o passe já vai estar pronto daqui a pouquinho, tá bom? Aí a gente vai ter uma harmonização musical logo em seguida, né? A gente vai ter o Júlio Corrade tocando violão aqui para a gente. Aí, como é que vai ser, gente? O pessoal vai tomar passe primeiro, a gente tem a harmonização depois? Pode? Ah, então tá. Então vai ser durante. O Júlio já até chegou ali. A gente já vai iniciar o passe, gente. Aí quem quiser já ir tomando o passe, tá bom? Daqui a pouco a gente já vai começar a harmonização com a Ju. Obrigado, viu, gente? Cara, o que você precisa? Pessoal, quem quiser tomar o passe, pessoal vai dizer, gente. Deu certo a parte minha, mas para você. Você está aí ainda? Ajuda. Olha aí. Depois você Ótimas palavras, Marco. E aí? Aqui vai gravar. Olha aqui, cara.